Bem-vindos, alunos da terceira série, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 41 de História. Se você está usando o Classroom, não esqueça de fazer e postar sua atividade, que conta também sua presença. E se você assiste pela televisão, não se esqueça de levar as atividades até a sua escola. E também, nas atividades que leva até a escola, pôr o seu nome, pôr sua série e a turma a qual você pertence, para facilitar aos professores que vão separar as atividades lá na escola. Ok? Na aula de hoje, nós temos os seguintes objetivos. Aqui o nosso foco é no Enem e nós estamos retomando conteúdos mais cobrados naquela prova. Entre elas, na aula de hoje, a Guerra Fria e a República Populista. Muito bem. A Guerra Fria, o professor quer lembrar o seguinte, ela começa já na Segunda Guerra Mundial. Você tem duas nações, Estados Unidos e União Soviética, que entram mais tarde na guerra, e esses dois países vão polarizar o mundo na chamada ordem bipolar que caracteriza a Guerra Fria. Okay? Por isso, nesse slide, o professor mostra o seguinte. A União Soviética, num pacto Ribbentrop-Molotov, a princípio fez um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. E esse pacto é rompido em 41, quando Hitler, na chamada Operação Barbarossa, tenta invadir a União Soviética. Então, em 41, é o ano-chave em que a União Soviética entra na Segunda Guerra. O mesmo ano para os Estados Unidos, que entram na Segunda Guerra após o ataque japonês à base marinha de Pearl Harbor, lá no Havaí. Muito bem, a neutralidade dos Estados Unidos é quebrada por um ataque, então, de um dos países do eixo, o Japão. E configura-se assim essas duas nações que, após a Segunda Guerra Mundial, vão estabelecer o antagonismo entre um bloco capitalista e o bloco socialista. Bem, aqui nós temos, em 45, a ONU, que foi criada justamente com duas ideias, são importantes de serem recordadas. Em nível mundial, o objetivo era evitar uma nova grande guerra, promover a paz entre as nações. No aspecto individual, promover os direitos humanos. A Carta de Direitos Humanos, a Carta de São Francisco, da ONU, ela tem muito claro isso, que para garantir a paz internacional deve-se também garantir a paz dentro das próprias nações. Não se esqueçam, a Segunda Guerra Mundial teve, assim, um grande prejuízo no sentido humanitário, com a perseguição, em especial aos judeus e a outros eslavos. Os campos de concentração e os holocaustos foram dois símbolos dessa lesão, do descuido que houve com os direitos humanos, com o respeito de uma pessoa por outra. Muito bem, então você tem a criação da ONU e a União Soviética e os Estados Unidos formando esses dois blocos. Momento-chave para a criação dos blocos são as doutrinas e os planos econômicos. O bloco de países capitalistas, liderado pelos Estados Unidos, difundiu a doutrina Truman americana, que previa a contenção da expansão do socialismo, e um plano econômico de ajuda às nações capitalistas, o Plano Marshall, que também tinha por objetivo evitar que as nações que se quebraram economicamente na Segunda Guerra aderissem ao bloco socialista por falta de alternativa econômica. Mais ou menos a mesma coisa acontece no bloco socialista, onde a doutrina Zhdanov, um braço direito do Stalin, o Andrei Zhdanov, que a promoveu, é a doutrina dos dois campos. Dizia ele que o mundo estava dividido a partir da Segunda Guerra Mundial entre dois campos irreconciliáveis. Aquele campo liderado pelos Estados Unidos e o campo soviético, com duas propostas econômicas e sociais que eram absolutamente antagônicas. Havia um controle pelo Cominform, em que o Partido Comunista em Moscou, da União Soviética, em Moscou, controlava, por assim dizer, os outros partidos comunistas das outras nações, e um plano econômico chamado Comecon, que também pretendia fazer a ajuda aos países que aderissem ao socialismo para evitar que o dinheiro promovido pelos americanos no Plano Marshall tirasse do bloco socialista alguns aliados mais pobres. Sim? Muito bem. A Guerra Fria, então, segue este contexto em dois aspectos importantes que chamamos de corridas. Corrida armamentista, que era a disputa por material bélico, e a corrida espacial, que foi aquela disputa da conquista, primeiro, da órbita, a conquista conseguida primeiro pelos soviéticos, que puseram em órbita o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik,
e em segundo momento também puseram em órbita o primeiro ser humano, o cosmonauta Yuri Gagarin, né? Assim que os soviéticos chamavam seus astronautas. Esses dois eventos marcaram o início, assim, duas primeiras grandes conquistas, né? O início da corrida espacial. E a conquista do nosso satélite natural, com a presença do Neil Armstrong, o Edwin Aldrin na Lua, já em 69, na missão Apollo 11, né? Então, a corrida armamentista e a corrida espacial. Ao lado disso, duas guerras importantes. Para lembrar que a Guerra Fria, ela teve um palco sangrento, como nós dizemos, naqueles países do terceiro mundo, entre eles a Coreia e o Vietnã. Foram duas nações que sofreram interferência dos dois blocos, socialista e do bloco capitalista, com a ajuda soviética e ajuda americana, e resultaram em milhões de mortos nos dois países. A Coreia acabou dividida. A Coreia do Sul, um país capitalista, como é até hoje, e a Coreia do Norte, de influência socialista, ainda hoje é um país de economia planificada. E o Vietnã, que se transforma num país socialista, uma república socialista de partido único. Ok? Além disso, fora da Europa, no contexto da África e da Ásia, dois processos de independência nesses dois continentes, aliás, né? Os processos de independência nesses dois continentes, marcados por duas ideias. A ideia de soberania, de que uma nação não pode interferir em uma outra, e a ideia de autodeterminação dos povos, que basicamente dizia que cada povo tem o direito de escolher a sua forma de governo. Esses dois princípios, já anteriores à Revolução Francesa, nortearam esse processo de independência, que às vezes aparece no teu livro didático como descolonização. À parte aqui. Nós preferimos o termo independências porque às vezes falar em descolonizar pode dar a impressão de que não houve uma luta lá na Ásia, que não houve luta na África contra as nações imperialistas colonizadoras. Mas houve manifestações, pessoas morreram na luta por sua liberdade. O termo independência traz mais essa conotação de que foi o resultado de uma conquista e não assim um presente dado pelas nações que descolonizaram, simplesmente desfizeram um processo anterior de colonização. Okay? Por isso, preferimos aqui nessas nossas aulas o termo independências das nações na África e na Ásia, que até a Segunda Guerra Mundial, em sua maioria, eram colônias de nações europeias. E após a Segunda Guerra começam esse processo de independência com a criação de novos países livres. Okay? Também duas revoluções envolvendo a Guerra Fria, inseridas no contexto e influenciadas pelo contexto. A Revolução Cubana e a Revolução Chinesa. As duas revoluções tiveram sucesso e nelas se implantaram regimes socialistas. Inicialmente, em Cuba, marcado por um governo ditatorial do Fidel, que governa durante toda a vida, até 2008, quando passa o cargo para o seu irmão. E na China, a gente lembra assim, a ditadura maoísta, né, que custou a vida de milhões de chineses, num plano de estatificação da economia que falhou, né, um plano de industrialização forçada, aquele grande salto para adiante, que acabou resultando em fome e miséria e na morte de milhões de chineses. Esses dois regimes duradouros foram substituídos por outros regimes mais abertos. Depois, num segundo momento do Aula Paraná, já no nosso terceiro trimestre, nós vamos retomar os governos mais abertos, as aberturas econômicas e aberturas políticas dessas duas nações, tanto a Cuba quanto a importantíssima China, né, para o contexto geopolítico mundial atual. Ok? Vamos adiante nessa primeira atividade, fechando esse primeiro bloco de conteúdos. Diz assim: durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba com bases e ajuda militar. Mas, sobretudo, com todo o apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a 32 bilhões de dólares americanos. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Palavras de um escritor cubano bastante importante, o Padura, Leonardo Padura. Muito bem, as alternativas da questão e o seu comando são os seguintes. Durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas por: letra A, busca da neutralidade política; letra B, estímulo à competição comercial; letra C, subordinação à potência hegemônica;
Letra D, elasticidade das fronteiras geográficas. E letra E, compartilhamento de pesquisas científicas. Logo voltamos com a correção. Ok, vamos à correção. A alternativa correta, a letra C, subordinação à potência hegemônica. Muito bem. Nesse próximo momento da nossa aula, vamos lembrar aí o governo do Nikita Khrushchev e o chamado degelo. Havia uma perspectiva no governo do Nikita que é bastante importante, que é da coexistência pacífica. A ideia de que tanto o bloco socialista quanto o bloco capitalista poderiam coexistir sem precisar estar à mercê sempre da guerra nuclear. A contradição dessa fala é que o Khrushchev foi quem mandou instalar mísseis nucleares em retaliação a um processo semelhante que fez os americanos, mas mandou instalar mísseis na ilha de Cuba, bem ali próximo aos Estados Unidos, o que provocou a chamada crise dos mísseis em 1962. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria. E, por outro lado, Nikita Khrushchev foi também bastante importante. Você tem aqui essas duas luvas de boxe, né? Uma com a bandeira americana e outra com a bandeira soviética, marcando a ideia da crise dos mísseis, mas internamente o Khrushchev também fez uma crítica fundamental para compreendermos o período stalinista, denunciando crimes da ditadura stalinista, a rigidez doutrinária do socialismo no período e uma crítica bastante grande ao culto à personalidade do Joseph Stalin. Então, do Nikita Khrushchev, você lembre-se sempre, coexistência pacífica é do governo Khrushchev. Crítica ao stalinismo também é a partir do governo Khrushchev. Também do governo dele, a chamada crise dos mísseis, que envolveu tanto ele quanto o presidente Kennedy, famoso, que foi assassinado lá nos Estados Unidos. Adiante. Nas Olimpíadas, a Guerra Fria também teve a sua influência. Infelizmente, a partir de 1979, quando a União Soviética invade o Afeganistão, numa tentativa de reprimir os rebeldes guerrilheiros chamados Mujahideen. Esses Mujahideen eram muçulmanos anticomunistas que eram já contrários a um governo aliado a Moscou, que já existia no Afeganistão. Então, uma ocupação para fortalecer essa repressão. Em protesto a essa invasão, os norte-americanos e aliados do bloco capitalista se recusam a participar das Olimpíadas de Moscou em 1980. E em represália, por sua vez, os soviéticos e países aliados do bloco socialista se recusam a participar das Olimpíadas em 1984, que aconteceram em Los Angeles. Então, infelizmente, o esporte também acaba refletindo esse contexto de polarização internacional. Nessa próxima atividade, retomamos o seguinte. No final, diz o texto, havia apenas 2 escolas islâmicas legalizadas em toda a União Soviética. O número de mesquitas diminuiu drasticamente. A política soviética foi extremamente repressiva e destrutiva com a cultura e a fé muçulmana. As tropas soviéticas invadiram o Afeganistão em 1979 com um duplo objetivo. Um era derrubar o presidente Amin, do Partido Democrático Popular, e impor Babrak Karmal na presidência. O outro objetivo, em perspectiva para os soviéticos, era, aí você analise as alternativas. Letra A, expulsar as tropas iranianas que invadiram o país em 1978 e ampliar os direitos civis do povo afegão. Letra B, garantir o controle dos poços de petróleo ao redor de Cabul e socializar a distribuição de combustíveis fósseis. Letra C, aumentar a influência socialista na região e combater os rebeldes anticomunistas, conhecidos como Mujahideen. Ou letra D, impedir a industrialização do Afeganistão, pois atraía o povo para o capitalismo e expulsar os americanos do país. Um minutinho para você responder e logo voltamos com a correção. Ok, fez a atividade, vamos corrigir? A alternativa correta, aí a letra C, aumentar a influência socialista na região e combater os rebeldes anticomunistas conhecidos como Mujahideen. Muito bem, aqui nós saltamos para um outro conteúdo dentro do mesmo contexto, tá? Então não faça confusão. Nós estamos ainda tratando do período de Guerra Fria. Neste período, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 90, o Brasil passa aí pelo final do governo Vargas, né, que termina em 45, a era Vargas,
e entramos no período que chamamos de período populista. Depois vamos falar também dos governos militares e da redemocratização. Então, todo esse contexto brasileiro inserido no contexto internacional da Guerra Fria. O populismo se caracteriza por uma liderança carismática e por um Estado paternalista, identificado quase sempre com o próprio líder. Desses líderes populistas, importantes foram o próprio Vargas, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart. São três nomes bastante fundamentais. Vamos olhar outros, se você guardar esses, as características dos outros ficam mais fáceis. Aqui o professor coloca os getulistas, para você lembrar que o Kubitschek era do PSD, o João Goulart do PTB, e esses dois partidos eram ligados ao Vargas desde a era Vargas, desde o primeiro governo do Vargas. E contra o Getúlio, os anti-getulistas, estava o Carlos Lacerda, o jornalista, dono de um jornal, portanto tinha uma voz importante na mídia, e o partido UDN, que assim coagulava outros partidos que também faziam oposição ao Vargas e também, obviamente, se opuseram àqueles apoiados pelo Vargas ou que eram considerados herdeiros políticos do Vargas. E o professor lembra daí, então, do Juscelino Kubitschek e do João Goulart, porque ambos serão também presidentes brasileiros. O general Dutra é eleito para o governo de 1946 a 51. Então, o Vargas renuncia lá em 1945, tem novas eleições, e o general Dutra, que era do partido varguista, também acaba eleito. O Dutra tinha sido ministro da Guerra do Vargas, então era alguém bastante até ligado ao presidente, embora uma relação estranha. O Dutra foi um dos que participaram daquele movimento militar que forçou aí a renúncia do Vargas, ok? Então não é assim uma relação só de amores, mas é também uma relação conflituosa, como toda relação entre esses grandes líderes políticos. Bom, do Dutra, o professor recordou para você que a Constituição de 46, ela trazia de novo o direito de greve, o reconhecimento desse direito que havia sido suprimido pelo Vargas, um alinhamento com os Estados Unidos, a presença aqui na Conferência Interamericana do próprio presidente Truman, americano, do presidente dos Estados Unidos, né, o Henry Truman. Então, é uma ligação assim grande entre o Dutra e o Truman. O Dutra vai visitar o Truman nos Estados Unidos, em Washington. O professor vai mostrar uma imagem dos dois. Lembre-se, então, um alinhamento brasileiro ao bloco capitalista. E o Plano Salter, de saúde, alimentação, transporte e energia, que eram focos assim de investimento do governo. A perspectiva a gente chama de intervencionista, né? Porque o Estado ele assume então o dever de promover o desenvolvimento. Isso foi bastante comum nesses governos populistas do período. Muito bem, esse investimento elevado acabou consumindo as chamadas reservas cambiais. Dinheiro, uma espécie de poupança, né, entre aspas, que o Brasil fez por ter exportado mais matérias-primas e alimentos, em especial, né, do que importado durante a Segunda Guerra Mundial. A economia brasileira cresceu durante aquela fase. Aqui está, como o professor comentou, nesta imagem, você tem aí à esquerda o presidente Dutra e à direita o presidente americano Harry Truman, numa visita do Truman aos Estados Unidos. Essa imagem é uma fotografia de Washington, ok? Bom, e para falar do Vargas, aqui o professor traz esta imagem com o seguinte. A liderança do Vargas é algo que marcou não só a época, mas criou uma escola. A gente diz que o populismo não fez história, né? Fez escola, porque após o Vargas, até os nossos dias, as lideranças políticas tentam essa identificação direta com a população, sobrepondo-se até às instituições. E a imagem aqui, que é trazida pelo professor do mausoléu do Getúlio Vargas, no centro de São Borja, é um monumento projetado pelo Oscar Niemeyer. Bastante importante esse arquiteto brasileiro, aí, comunista de carteirinha, como ele dizia, e bastante ligado a um presidente que representava a classe trabalhadora. O Niemeyer faz gratuitamente esse projeto, que envolve mais do que a imagem que o professor trouxe. Mas essa daqui é bastante bonita, né? Essa estátua do Vargas na entrada da praça do chamado Mausoléu, lá em São Borja, na cidade do Getúlio. E o professor recorda que nesse segundo momento do Vargas, mais populista, né? Do segundo mandato, houve o destaque para a criação de empresas estatais, o BNDES e a Petrobras. Mas não só eles, né? Também houve um projeto da Eletrobras e o fortalecimento da Companhia Vale do Rio Doce, que era estatal na época, da Companhia Siderúrgica Nacional também, ok?
Tudo bem, então esses aí são os governos populistas do Dutra e do Vargas, e a terceira atividade retoma essas ideias. Vamos lá. A partir de 1942, e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por 10 minutos, no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para... Aí você vai para as alternativas e analise-as. Letra A. Conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Ou D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Logo voltamos com a correção. Ok, vamos fazer a correção da atividade. A resposta correta está na alternativa D, consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Para esta próxima atividade, sempre foco no Enem. O professor vai lembrar brevemente o seguinte: um bom estudo envolve conhecimento da teoria, fazer exercícios para treinar e fazer revisões para não se esquecer. No Aula Paraná, você tem a teoria nas nossas aulas que ficam disponíveis para você na plataforma. Você tem as atividades que nós estamos pondo, atividades preferencialmente do Enem, para você treinar com exercícios da própria prova. E em terceiro lugar, as revisões, que nessas aulas nós chamamos de retomadas, né? Para você periodicamente recordar aquilo que já havia estudado. O Aula Paraná então traz para você esses 3 elementos-chave da tua aprovação: a teoria, o exercício e a revisão por meio das nossas retomadas. Nessa questão, por exemplo, do Enem de 2009, nós trazemos o seguinte texto: a definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições brasileiras de 1891 e 1934. Diz a Constituição de 1891, artigo 70, são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição de 1934 estabelece que, artigo 180, são eleitores os brasileiros de um e outro sexo maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que são as alternativas. Letra A. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se também às mulheres. B. A Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. C. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Ou D. O texto da Carta de 1891 já permitia o voto feminino. Logo voltamos com a correção. Ok, vamos corrigir? A alternativa correta está na letra C. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. Observe uma coisinha aqui. No texto da questão, lá no comando, você tinha a seguinte palavra. Veja bem, dizia para você, com respeito ao gênero dos eleitores, depreende-se que. Tome muito cuidado. Um bom vocabulário vai te ajudar não só em língua portuguesa, mas vai te ajudar também em história. Então, façamos aqui a seguinte reflexão. Tudo aquilo que você aprender em língua portuguesa vai ser utilizado contra você na prova de história também. Corrigida a questão, nós passamos para o próximo slide, que faz considerações gerais. O professor quer lembrar da Guerra Fria, que você estude sempre os dois blocos, pensando nos dois países líderes, embora haja outros países aliados. E do tempo do populismo, as consequências parecem que são sempre as mesmas. Quando você estudar de novo lá pelo trilhas da aprendizagem, também vai te dar essa impressão de que quando há muita intervenção estatal, muito gasto em grandes projetos, acaba se provocando inflação, desemprego e perda do poder aquisitivo, ok? Então é isso que o professor quer lembrar no final dessa aula nossa,
que o populismo às vezes traz como consequência a longo prazo a inflação, o desemprego e a dilapidação das reservas estatais. Muito bem, na próxima aula vamos estudar o governo do Juscelino Kubitschek, retomando os nossos conteúdos. Por favor, organize sempre a sua vida, tenha um lugar para cada coisa, ponha cada coisa em seu lugar, tenha um tempo para fazer cada coisa e faça cada coisa no seu tempo.